Isso aí, pessoal, vamos lá. Continuando aqui, questões da VUNESP, quem vai prestar o concurso lá de Sorocaba, mas não só de Sorocaba, qualquer concurso que envolva questões da VUNESP serve pra gente aqui. Vamos lá, mais uma questão? Legal, acompanha comigo aí mais uma questão. Do que se trata essa questão? Essa questão aqui sobre... Considere as frases elaboradas a partir das ideias do texto. Foi retirado de um texto, pegado um texto, retirado do texto, as ideias e colocaram aqui para nós. Destacaram dois elementos. E de acordo com o emprego da colocação, ó, emprego e colocação. Vamos lá, emprego. Ó, quando se fala em emprego, vamos utilizar essa palavra aqui, ó, uso. E colocação dos pronomes. Colocação aqui, ó, puxa uma setinha, é posicionamento. Né? Posicionamento do pronome em relação ao verbo. Então, por exemplo, você tem o verbo aqui, né? Se o pronome oblíquo átono estiver antes do verbo é uma próclise, se ele estiver depois ligado ao verbo é uma ênclise, se ele estiver no meio uma mesóclise. Então, colocação diz respeito a posicionamento. Próclise, ênclise ou mesóclise. E emprego é o uso. O uso é aquela coisa do lo, lá, los e las, no, na, nos e nas, né? O, a, os e as, que são os pronomes mais questionados na VUNESP, são os pronomes da terceira pessoa aqui, ó. Então, quando se fala em emprego, vamos lembrar que na terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural, o, a, os e as, lo, lá, los e las, no, na, nos e nas, li e lhes, são os pronomes que a VUNESP costuma questionar. Muito bem, vamos lá, vamos fazer junto com você aqui, então vamos substituir, formular esse ambicioso, reformular, né, esse ambicioso programa. Vamos começar pelo verbo. Verbo reformular é um verbo transitivo direto. Quem reformula, reformula algo, e esse algo se chama objeto direto. Portanto, ó, esse ambicioso programa é o chamado objeto direto desse verbo. Legal? Primeira parte. Segunda parte, então, esse verbo, se ele é um verbo transitivo direto, é o que a gente comenta nos nossos cursos. Quando eu tenho um verbo que é transitivo direto, então ele tem um objeto direto. Eu vou olhar o finalzinho desse verbo. É terminado em R? Sim, eu vou usar o pronome depois dele. Então eu vou usar o pronome na forma de ênclise? Sim, eu vou usar por quê? Porque se você olhar aqui, ó, antes, ó, não tem palavra atrativa. Se não tem palavra atrativa, eu posso colocar o pronome depois do verbo, que a gramática chama de ênclise. Muito bem. Partindo desse princípio, eu retiro essa terminação R e acrescento um lo, né? Formular lo, com acento aqui, mal, oxítona terminada em A. Então, teria que ser esse o contexto. Na segunda frase, a gente tem aqui, analisaram ou organizam, organizam esses objetos, tá? Então, vejam, organizo, quem organiza, organiza alguma coisa, então é um verbo transitivo direto, esses objetos é um objeto direto desse verbo, só que repare que nós temos uma palavra atrativa aqui. Se tem uma palavra atrativa e o verbo não está terminado em R, que é infinitivo, então a palavra atrativa, ela puxa o pronome para antes do verbo, provocando aqui a chamada próclise. Então a próclise é obrigatória. Já achou a resposta? E vamos a ela então aqui, ó. Então reformulá-lo, por quê? Verbo transitivo direto, terminado em R, retire-se a terminação em R e acrescento lo para concordar com esse ambicioso programa. Não tem palavra atrativa, então a ênclise aqui foi usada. Né? Aqui, ó, frases elaboradas, emprego e colocação. Então, no caso da colocação, no primeiro caso nós tivemos uma ênclise, tá? Segundo caso, no segundo caso aqui, que é os organizam, tivemos uma próclise. Né? E por que foi uma próclise? Porque, primeiro, aqui ó, primeiro o verbo é um verbo transitivo direto, esses objetos são o objeto direto dele. Ah, mas o verbo é terminado em M, não é aquele negócio do som nasal que a gente pode substituir por nos, né? Esses objetos. Sim, poderia ser isso, formando uma ênclise, caso não tivesse palavra atrativa. Mas como tem palavra atrativa, obrigatoriamente o pronome oblíquo átono vem para antes do verbo. Então, esse os aqui exerce a função de objeto direto, está no lugar de esses objetos, e esse lo aqui está no lugar de, aqui ó, esse ambicioso programa. Então, nós temos aqui dois objetos diretos, funcionando assim, não só o uso, né, do pronome, que é o emprego aqui, ó,
Então o uso teria que ser o lo nesse caso, e nesse caso o os, e a colocação que é o posicionamento dele. Fechou? Legal. Quer ter acesso aqui a mais questões como essas e também a regra? É só você clicar nesse link aí abaixo. Clicou no link abaixo, você vai ter acesso a essas aulas, você vai ter todo o programa aqui, o conteúdo programático das aulas, não só para esse concurso de Sorocaba, mas também para qualquer outro concurso da Vunesp. Então você pode entrar em contato com o professor Cristiano em 94783-8693, fala com ele, ou então você clica no link aí, você vai ter acesso ao nosso curso aí, fechou? Mais tarde a gente vai colocar mais vídeo aqui com mais questões e direcionar vocês aí para o estudo. Legal? Grande abraço para vocês, bons estudos, até daqui a pouquinho, já já eu volto, valeu!